Bom Dia, nossa rádio. E é uma alegria estarmos nessa manhã aqui junto com você. E a gente já tem aqui nos nossos estúdios ele que é natural de Orlândia, São Paulo, é pastor, deputado federal pelo PL, né, no exercício da sua função. Alguém muito conhecido e muito querido no nosso Brasil, muito atuante, inclusive, na fé e também na política brasileira, e nos dá a honra da sua presença aqui nos nossos estúdios. Pastor Marco Feliciano, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, querido Glauber. Bom dia aqui aos amigos que me cercam. Lombardi Júnior. Eu sabia que Jesus não ia voltar sem eu conhecer pelo menos a semente do Lombardi. Ele tá do teu lado hoje. Pois é, rapaz, está aqui. Bom dia, deputado. Bom dia, Wellington, um grande amigo, irmão de longa data. É um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição aí. Me perdoa o horário, aqui vocês conhecem o trânsito, né? Eu não conhecia, mas o meu motorista aqui, o inimigo pegou ele, né? Jesus usa ele, mas de vez em quando alguém pega e dá um problema, nós chegamos atrasados. Aliás, e não é qualquer motorista, né? O pastor Roberto Marinho está aqui com a gente também. Seja bem-vindo, viu, pastor? Prazer tê-lo conosco aqui. Bom dia, pastor Glauber. Prazer é todo nosso também, Lombardi. Bom dia, pastor. É um prazer nosso, uma honra, né? Estarmos aqui hoje. É, alegria nossa. Pastor Marco, fazia muitos anos que eu não via. Desde quando eu cheguei aqui, nós nos encontramos logo quando eu cheguei aqui, pastor Marco, acho que em 2006. Foi a última vez que nós nos vimos, faz muito tempo. Foi bem isso. E estar aqui hoje para mim foi até uma emoção forte, porque eu fui consagrado a pastor aqui nesse prédio. Nesse tempo, Nesse pastor? tempo. Fui consagrado Que a ano pastor que foi? Aqui. Rapaz, já nem me lembro, acho que foi em 2000. Olha, Acho que foi em 2000, 2001. Uma coisa eu sei, nesse altar você já pregou muitas vezes. Muitas vezes. Tem muitas mensagens esparramadas aí pela internet, pelo mundo, aqui desse altar. Aliás, esse altar eu tenho uma alegria muito grande, porque nesse altar grandes homens de Deus já colocaram seus pés aqui, né? Isso é uma alegria que a gente tem, assim, dos mais diversos, né? Desde brasileiros, acho que dos grandes nomes dos pastores brasileiros, até mesmo americanos, né? Isso pra gente é motivo de muita honra, né? De muita alegria. Eu me lembro que um dos últimos eventos que eu ministrei aqui, havia tanta gente que o pastor precisou quebrar a parede do púlpito. E atrás de trás, né? Atrás tinha um estacionamento. Não sei se era estacionamento. Eu sei que as pessoas ficaram em pé. Eu pregava olhando para trás e para frente. Deve ter dado naquela noite umas 3.000 pessoas aqui. Foi algo lindo. Exato. A gente já viu grandes coisas acontecerem aqui e eu tenho certeza, né, que é um local, até por seu local da sua consagração, um lugar que com certeza tem muita história e muito boas lembranças, né, Boas pastor? lembranças. Boa. O coração chegou até a acelerar. Falei, mas aqui é Washington Street 85. Quando eu vi, falei, meu Deus, foi aqui que eu fui consagrado. Mas daqui a pouco nós vamos dar um tour ali por dentro, viu? Eu quero ver como tá o tempo, viu, pastor? Olha, primeiro é um prazer tê-lo aqui, pastor Marco Feliciano. E assim, primeiramente, né, na posição de um homem de Deus, né, porque é isso que originalmente você é. E isso pra gente muito nos honra. E ter pessoas, né, que têm aí essa idoneidade, esses princípios também na Câmara de Deputados do nosso país, também nos honra. E me parece que o senhor tem sido muito atuante. Há quanto tempo já na política? Eu estou no meu terceiro mandato, né? Eu me candidatei em 2010 e fui eleito e assumi o mandato em 2011. Então de 2011 para cá eu estou aí nessa labuta que é a vida política, né? Imagine eu nunca não havia sido nem candidato a síndico de prédio e de repente consigo um mandato como deputado federal pelo estado de São Paulo, que é um estado extremamente gigante. Naquela época eu fui eleito o 12º deputado mais votado do estado e o 5º do Brasil. Eu tive 212 mil votos para uma primeira eleição. Muito expressivo. Sem apoio de nenhuma instituição, né? Porque as grandes instituições tinham seus candidatos. Então eu vim no susto, né? E aprovei o senhor me colocar ali em Brasília. Eu assumo em 2011, em fevereiro. Em abril de 2011 eu rompo com o PT, porque eu subi no púlpito. Todo mundo tem uma história triste, né? Tem um fundo musical triste, né? Se tiver, nós vamos entrar, né? Em 2011, em 2010, no final da eleição, porque nós tivemos segundo turno, não sei se vocês se lembram, lá do Brasil. Sim. E o segundo turno foi definido por uma pauta de costume, porque era Dilma e o José Serra, e o que veio à tona foi a questão do aborto. E o José Serra, parece que a esposa dele já havia feito um aborto, então ele disse que ele era a favor. E a Dilma chamou todos os pastores e disse assim: eu sou contra o aborto, assinou um documento
com todos os pastores do Brasil. Então eu não tinha para onde ir. Falei, eu tinha que apoiar. Eu nunca fui de ficar em cima do muro, né? Então eu subi no palanque do PT. E, inclusive, eu ganhei as páginas da Folha de São Paulo. O único pastor que subiu no púlpito do PT na reta final, né? E Dilma foi eleita. Eu assumo em 2011, em fevereiro. Março, abril, em maio, eu rompo com o PT. Olha só, bastou 3 meses de campanha como deputado atuante na política para descobrir quem eram eles e do que eles eram capazes de fazer. E eu rompi com eles naquele momento. Sempre se dizia que a esquerda do país, principalmente o PT, iria de alguma forma acabar com os evangélicos. Sempre houve isso e até hoje ainda existe isso. Nós temos falas, por exemplo, do ex-presidente Lula, no tempo que estava preso, muitas vezes criticando programas de televisão que ele via na cadeia e tudo mais. E ao mesmo tempo você tem vídeos que aparecem do nada, como ele, né, falando de uma forma muito gentil. Vimos Manuela Dávila ir para a igreja e algumas coisas que a gente acaba percebendo ao longo da história. Hoje, dentro da política, como é que hoje você faz uma análise do PT em relação a essa questão da fé cristã, seja ela evangélica ou católica, e projeção agora para um futuro, caso essas pesquisas se confirmem aí, como aparecem, e possa haver novamente um Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, no poder do Brasil? O PT é uma falácia, né? O Partido dos Trabalhadores deixou de ser o que a princípio ele prometeu ser. Lula é maior que o PT. Eu acho que faltou para ele, inclusive, estratégia. Quem atrapalha Lula é o próprio Partido dos Trabalhadores. Porque Lula é um animal político, né? Não se pode brincar com ele. E ele é um cidadão que ele tem um talento que, se ele chegar aqui agora, em 2 minutos, todo mundo aqui vira lulista, né? Eu até falo que ele tem um espírito de encantamento, né? De tão agradável e a força, o magnetismo pessoal dele, né? Então eu até acho que faltou para eles habilidade. Porque se eu fosse ele, eu teria extinguido o PT, porque o PT hoje é sinônimo de tudo que não presta no Brasil. Inclusive a eleição do presidente Bolsonaro, muitas pessoas não votaram nele por ser Bolsonaro, votaram contra o PT. O sentimento anti-PT, né? O sentimento anti-PT, né? Então o PT, para mim, é um partido que morreu. Quem sustenta ele é Lula. Inclusive o PT é um peso para o Lula, né? As esquerdas brasileiras, hoje, elas enfrentam um grande problema, que é o povo brasileiro se tornar um povo politizado. Imagine, eu fui candidato em 2010 e não sabia o que era esquerda. Não sabia o que era direita, porque nunca houve esse debate público no Brasil, né? O conservador, ele não tem tempo para olhar para a política, porque ele tem que cuidar da família, tem que trabalhar, tem que ralar bastante. Aliás, se pensava que PSDB fosse a direita do país e o PT a esquerda, né? Isso parece que há pouco tempo foi desmistificado. Foi, o PT à esquerda e o PSDB era o canhoto, né? Até dizem lá que o PSDB é o petista com universitário, né? Porque Fernando Henrique Cardoso e Lula começam juntos, né? O nosso país sempre foi governado pela esquerda, com exceção de 64, quando os militares assumiram o poder, né? E foi talvez o período de maior crescimento do país em todas as áreas. Olha, nós temos aqui sempre um contato muito direto com ouvintes, pastor Marcos. A gente tem já muitas manifestações aqui. A Adriana Brits querendo deixar um abraço, e ela diz, bons tempos desse púlpito. O Marcos também está dizendo, eu tenho uma foto com o pastor Marco de 2013. O Cleiton também mandando aqui mensagem, todos dando uma saudação aqui. Poxa, que povo a ti. Eu imagino essa foto de 2013, eu parecia o Gadareno nessa época. Agora já estou parecendo mais com Jesus, que o tempo melhorou, né, Jesus? Mas olha, essa turma toda aí, eu acho que a Adriana, eu me lembro dela. De fato, nós tivemos dias aqui nessa igreja em que a gente não sabia dizer se o céu tinha descido ou se a igreja tinha ido para o céu. Houveram coisas aqui que não tem explicação na linguagem humana. Olha, nós temos além de Lombardi, que está na bancada conosco aqui, mas também Márcio Fofo, que está nos nossos estúdios no sul da Flórida. Eu já vou abrir espaço também para que vocês possam ter a liberdade de fazer as perguntas ao deputado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir também para os nossos ouvintes. Se você também tem alguma pergunta a você fazer ao pastor e deputado Marco Feliciano, manda para a gente aqui, que eu vou também transmitir perguntas dos ouvintes para ele nessa manhã, nesse nosso bate-papo que a gente está fazendo. Márcio, fique à vontade.
Bom dia, pastor Marco Feliciano, bom dia, pastor Roberto Marinho, prazer poder também conversar, né, com vocês aqui a partir dos nossos estúdios no sul da Flórida. Eu pude acompanhar um pouquinho desse nascedouro, né, da campanha inicial do pastor Marco Feliciano, né, para o seu primeiro mandato, ainda ali em São Paulo, né, e fico feliz de ver também como se deu, né, o avanço da carreira política do pastor Marco Feliciano. A gente sabe que quando a carreira política ela é acima de tudo, né, tratada, né, como uma vocação, passos além acabam sendo também traçados, né? A gente vive hoje um momento após a indicação do ministro André Mendonça para a Suprema Corte Brasileira, né, uma vitória, né, do povo evangélico, uma vitória inclusive do próprio presidente Jair Bolsonaro, que batalhou, né, pessoalmente por essa indicação, inclusive trazendo aí popularmente a alcunha, né, de terrivelmente evangélico. Como é que o pastor Marco Feliciano, tanto tempo dentro do Legislativo da política do Brasil, entende? Será que chegou o momento de termos também alguém, por exemplo, compondo a chapa presidencial, né? Alguém terrivelmente evangélico? O pastor Marco Feliciano, que inclusive já foi cogitado em outras oportunidades para compor, né, junto com o presidente Jair Bolsonaro, uma chapa. Seria talvez algo no radar para 2022? Bom dia, Márcio, prazer estar falando aí pro sul da Flórida também, onde semana que vem vou estar ministrando aí, semana que vem não, a partir de amanhã já, né, Roberto? Amanhã já estamos em Fort Vamos estar em Fort Pierce, na quinta em Deerfield, é aí onde essa turma toda escuta, né? Sem dúvida, vamos deixar depois o nome da igreja pronto, local, Roberto, né? já providencia aí pra gente, tá bom? Márcio, como eu estava dizendo aqui, a vida política no Brasil mudou muito por conta da politização, e algumas pessoas são chaves nesse quesito, né? Pastor Silas Malafaia é um grande comunicador para o nosso povo. E o nosso povo hoje, semana passada eu dei uma entrevista para o Globo e eu dizia que os evangélicos agora deixaram de ser invisíveis. Nós sempre fomos um povo muito grande e atuante. Todavia, a velha guarda da igreja evangélica brasileira, ela era muito tímida. E alguns, inclusive, até debaixo de uma certa ignorância, né? Diziam assim, não, crente não se mistura com política, né? Em 2004, eu estava pregando um evento muito grande no Brasil e eu fiz a besteira de falar isso em público. Eu disse, se algum dia vocês me verem na política, podem orar por mim porque eu me afastei dos caminhos do Senhor. Mas por que eu disse isso? Porque eu aprendi com os meus pais, os meus velhos pais, aqueles puritanos que eles acreditavam de fato que a igreja ela tinha que andar à parte de tudo. Só que os nossos pais esqueceram que o crente também é um cidadão. E exercer o seu direito de cidadania é um dever. E quando nós nos calamos, os maus gritaram. Essa frase, inclusive, foi alcunhada aqui por um grande pastor pentecostal, que foi Martin Luther King, né? Ele dizia que o que assustava ele não era o grito dos maus, mas era o silêncio dos bons. Em 2006, nós tivemos uma ruptura no Brasil quando foi aprovado aquele PL 122, que era a lei da homofobia, né? E, curiosamente, passou na Câmara dos Deputados e nós tínhamos já uma bancada de 50 deputados evangélicos. E nesse período você esteve à frente, né, dessa comissão de minorias. Então, foi um período muito atacado, né? Então, isso vai se dar em 2013, né? Eu tô aqui contando a história como tudo aconteceu. Em 2004 eu falo que política não é para crente. Em 2006 explode a perseguição contra nós. Aí nós temos dentro de Brasília uma bancada evangélica, mas que aparentemente era uma bancada só de nome. Porque com 50 deputados evangélicos, como é que deixam passar um projeto de lei numa quinta-feira que vai calar padres e pastores, que era a lei da homofobia? O projeto em si, a proposta era boa, mas dentro dele haviam incisos que feriam, que simplesmente colocavam uma mordaça na boca da gente. O que acontece ali? Eu me desespero, como todo o país se desesperou, e eu falei, eu sou culpado disso, porque como formador de opinião, em 2 anos as pessoas ouvindo minhas pregações, os jovens acreditaram no que eu falei, que política não é uma coisa para nós. Então, para fazer o meia-culpa, eu emprestei o meu nome à vida pública. Tanto que quando eu me candidatei, na minha denominação, a Assembleia de Deus, foi um tumulto. A igreja bateu o pé dizendo assim, perdemos um profeta, perdemos um pregador, quando na verdade a política brasileira ganhou um profeta.
Aí eu entro dentro da política em 2011, rompo com o PT, como eu disse, 2 meses depois, começo a trabalhar muito, eu me tornei um zagueiro dentro da Câmara dos Deputados. Comecei a mapear, saber que tipo de projetos, porque eu não conhecia nada. Olha só o que é quando alguém, como disse aqui o Márcio, quando alguém se dedica. Em 6 meses, com toda a minha equipe trabalhando, nós fizemos um levantamento de mais de 1.000 projetos que feriam a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e atacavam as nossas crianças diretamente, né? Porque a Câmara dos Deputados ela é muito dinâmica. Hoje nós temos lá na pauta quase 80.000 projetos de leis para ser analisado. Tudo isso em comissões temáticas, em comissões que são... e cada uma delas tem a sua função então é muita coisa para se fazer no universo com 513 deputados. Sim. Então eu peguei meu gabinete, olhamos, mapeamos mais de 1.000 projetos. Quando eu vi tudo isso, chamei mais 2 ou 3 amigos e começamos então a policiar. Nunca mais, na Câmara dos Deputados, de 2013 para cá, passou algum tipo de projeto que ferisse nossos costumes. Por isso que a esquerda vem, se desespera e começa a usar o judiciário. Estou falando tudo isso para a gente chegar no André. O que a esquerda entendeu? Eles pensam. Eles são guerrilheiros e embora os briguentos não tenham intelectualidade, a esquerda intelectual é muito forte. Então eles pensam o governo 30, 40 anos à frente. Eles pegaram e conseguiram colocar pessoas-chave em todos os lugares, principalmente no STF. O STF foi aparelhado pela esquerda. Então, todas as vezes que eles tinham um projeto de costume deles, que sabiam que na Câmara não passava, porque a Câmara em si ela é conservadora, porque o Brasil é um país conservador, sim, eles criaram uma brecha, eles judicializavam o tema, ia para a mão de um ministro, o ministro então julgava e criava-se uma jurisprudência. Daí vem a história de que o STF anda legislando, criando leis, e não é mentira. O casamento homoafetivo é um exemplo disso. A Constituição diz uma coisa, o STF entendeu outra, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, veio e falou, se o STF entende que a união estável entre 2 pessoas do mesmo sexo, ela é constitucional, também é a união civil, e transformou a união estável em casamento, a revelia da Constituição Federal. Então, eu estou dando aqui esse desenho, desculpa até estou sendo muito prolixo, sim, só para o ouvinte entender o que é a política. E então nós nos desesperamos e falamos, nós precisamos ocupar esse espaço. A minha atuação na frente da Comissão de Direitos Humanos vem em 2013. E ali o Wellington, que está aqui, acompanhou muito, ele trabalhava com a gente. Eu sofri demais da conta. Apanhava. A igreja não entendeu aquilo, porque era um pastor na política. Eu me lembro que eu passei 40 dias, né? 40 na Bíblia é o número da aprovação, né? Jesus, 40 dias no deserto, é o povo de Israel, 40 anos no deserto. E eu passei 40 dias isolado, como um leproso dentro da Câmara dos Deputados. Como toda a imprensa estava sobre mim, e eles sacudiram a minha vida toda, ninguém queria conversa comigo porque não sabia o que ia dar. Achando que eu podia ser um político de balcão, que eu tivesse algum passado estranho. E depois de 40 dias sofrendo, 90 dias vieram mais à frente apanhando da Rede Globo. E aqui vale até uma brincadeira, né? Eu apanhei muito da Globo, fui o primeiro deputado a falar contra a Globo, aí Jesus me dá um tecladista que chama Roberto Marinho. Não, o inimigo é terrível, o inimigo. Agora, eu já falei para ele, muda esse nome, Roberto. Agora, pegando o gancho de tudo isso, pastor, que você está falando, descobriram hoje que é fácil fechar as igrejas? Muito fácil. Veja só, os nossos pais falavam isso, esse comunista vai fechar as igrejas. Aí o Lula assumiu o poder e ele não fechou as igrejas pelas vias normais, né? Como eu disse, eles pensam, eles têm um lado intelectual deles e sabem atuar. Aí ele não fechou as igrejas, não colocou um cadeado na porta da igreja da gente, mas criou a lei do PSIL. Lembra em São Paulo? Sim. A lei do PSIL fechou quantas igrejas? Mas eu digo isso nesse aspecto, por exemplo, pandêmico, onde a gente tem, por exemplo, no Brasil, um presidente que talvez é o presidente que mais tem dado apoio aos evangélicos, onde a gente tem uma bancada evangélica talvez atuante como nunca, com muitos deputados. Nós somos 1/5 do parlamento. Então, aí dentro desse cenário atual, é a minha pergunta, porque nesse momento a gente viu tanto aqui nos Estados Unidos, como no Brasil também, a igreja não ser determinada como algo essencial. É claro que se compreende que é um local que tem aglomeração de pessoas, mas também se compreende que é um povo organizado. Dentro disso, isso é estratégia? Não há dúvida, sem sombra de dúvida. O maior embate,
o último fronte, né, para as esquerdas na América Latina, América do Sul e também América do Norte, somos nós os conservadores que de repente ganhamos espaço, né? Com a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil, Donald Trump aqui na América e alguns outros países, como no Paraguai, na Argentina, chegamos à Austrália, na Áustria, nós tivemos alguns países que deram uma guinada para a direita, e isso assustou. Porque o pensamento da esquerda não é um pensamento de governo, é um pensamento de poder. Ou seja, eles vão tomar conta de tudo. Houve até uma intelectual de esquerda no Brasil que criou, que ela havia até lançado em um debate criar na América do Sul algo parecido com o que houve na União Soviética, na época da Guerra Fria, né? Fazer uma união de estados na América do Sul e transformar tudo aquilo em países comunistas. Nós temos aí a Venezuela, que hoje os nossos irmãos venezuelanos estão passando fome. Nós temos a Argentina, que bastou 1 ano e meio de governo agora da esquerda, as pessoas já estão debandando da Argentina e indo para outros países. Daqui a pouco vão entrar no Brasil também, como acontece lá em Roraima com o pessoal da Venezuela. Então as esquerdas são assim. Pastor, gostaria até de agradecer ao pastor e deputado pela presença. É um prazer conhecê-lo pessoalmente e saber que as opiniões hoje elas são fundamentais devido a um período que nós já estamos vivendo, pastor e deputado, até pelo fato de você ser um player importante naquilo que eu vou citar agora. A nossa rádio tem um viés político muito grande. A comunidade brasileira aqui demonstrou, inclusive, na votação, de que tem um espectro político de direita, né, muito relevante. E de tudo que você falou, inclusive acompanhei no Senado, na sabatina do André, sua participação com outras figuras importantes, Magno Malta, Hélio Bolsonaro. Como você bem disse, deputado, eu concordo também, falamos isso aqui reiteradas vezes, sobre a presença hoje do André, a importância em termos de reflexo do que passa a mudar no STF. Agora, partindo para o lado prático, daquilo que se pode ver de uma formação de chapa, com você, cotado para vice-presidência do país na chapa do Bolsonaro, das críticas que o deputado faz ao atual vice-presidente, né, até entendendo que seja um traidor das ideias do próprio presidente, do Silas Malafaia, que teve há pouco tempo aqui com a gente, que inclusive hoje já divulgou que jogos de azar, caso passe no Congresso, vai ser uma pauta ferrenha de combate do próprio presidente. É preciso neste momento que não só na representatividade, mas que na chapa se tenha um evangélico. O que o deputado pensa disso para fortalecer ainda mais daqui para frente? Bom, vou ser bem prático e falar como político aqui, né? Se fosse há 2 anos atrás, isso seria muito bem-vindo. Nós temos aí um vice evangélico. Todavia, olhando o cenário político hoje, e que não está fácil, né? Os nossos brasileiros estão nos ouvindo aqui, entendam isso, nós não estamos em um momento fácil no Brasil, né? A única base social do presidente Bolsonaro que não o traiu, que continua ao lado dele, somos nós, os evangélicos. Nós demos a ele aí hoje 26% a 27% dos votos. Até os militares hoje estão... Os militares estão rachados, porque nós tivemos alguns militares lá que eu chamei eles de militares melancia, né? Que é verde por fora e vermelho por dentro. Nós temos aí hoje o Santos Cruz, que foi ministro do presidente, sentado ao lado do Moro, né? Do Moro. Então, eu acredito que, como os militares, eles não são... Muitas pessoas erram, acham que militar é conservador. E militar não é conservador. Ele tem um pensamento deles, né? Eles são práticos. Né? Militar só sabe fazer 2 coisas: obedecer ordem ou dar ordem. Né? Eles não têm o traquejo político para isso. E eles são, sim, um grupo forte que poderiam apoiar o presidente, mas eu acredito que vão ficar rachados agora por conta dessa questão de generais, um de um lado de cá, outro de cá. A base social que ainda dá força ao presidente somos nós, os evangélicos. Como ele já nos tem, seria... É claro que isso é foro íntimo do presidente, mas eu acho que não agregaria. Ele deveria ter, por exemplo, um vice que fosse do norte do país, porque no norte nós não estamos muito bem. O norte ainda é um bolsão vermelho, depois de tudo que o presidente fez, depois da ajuda que nós demos ao país aí com o auxílio emergencial, né, que valeu, foi o volume de dinheiro dado às pessoas pobres, foi maior do que 10 anos de Bolsa Família, mas o brasileiro tem memória curta. Né? E lá para o norte nós não estamos muito bem nas pesquisas mesmo, e não é falácia.
Lá eu estive agora em Pernambuco, e um amigo nosso que é um político de Pernambuco, que é bolsonarista, fez uma pesquisa no estado e lá, por exemplo, Lula tem 70% de aprovação. Como é que pode isso, né? Então, a nossa luta não vai ser fácil. Então, eu acredito que o presidente deveria ter alguém ao lado dele que agregasse, né? Já me falaram, o que o senhor acha de uma mulher? Não agregaria muito porque as feministas não aceitam mulher bolsonarista. Você acha que hoje o evangélico não agregaria como vice na chapa? Porque ele já tem os evangélicos. Certo. Seria uma redundância, talvez, Sim, né, pastor? porque os evangélicos já estão do lado dele. Nós estamos lá. Ele precisa de um percentual, sei lá, de 30% para o catapultar a uma nova eleição. Exato, né? ele já tem 30%, Lula tem 30%, a polarização está feita, ninguém tira isso. Certo. Né? Tanto é que a estratégia da política contrária ao Bolsonaro, o que é? É lançar o maior número possível de candidatos que tenham esse viés centro-direita para minar os votos do presidente, para ele não ir ao segundo turno. A nossa meta hoje, eu tenho falado ao presidente, aos amigos, eu digo, a minha visão política, temos que mandar o presidente Bolsonaro para o segundo turno e o melhor dos quadros é o Lula, porque um é o antípoda do outro, né? Então, eles querem criar a terceira via, e Moro está crescendo nas pesquisas, isso é uma realidade, mas eu acredito que ele tem um teto, não vai passar disso. Mas aí vem Moro, daqui a pouco vem o Dória, aí vem a Simone Tebet. Então, essa é a estratégia da política. Moro tem tentado se aproximar dos evangélicos, fazendo reuniões, mas alguns dizem que, na verdade, ele tem uma postura contrária realmente a esses princípios. Como é que você vê isso? Mas veja só, vou te dar um exemplo prático. Quando Moro foi ministro da Justiça e ele foi muito atacado, não sei se você se lembra, o presidente até fez gestos, levou ele pro jogo lá em Brasília. Do Flamengo. Do Atlético Paranaense, do Flamengo. Foi um jogo desse aí. Eu estava muito próximo ao presidente, o presidente falou, Marco, você consegue juntar uns deputados para ir até o gabinete do ministro Moro para dar força política para ele? Ninguém nunca tinha feito isso, né? Nenhum ministro da Justiça precisou disso. Então eu usei um pouco da influência que tinha, porque eu sou vice-líder do governo no Congresso Nacional, e reunimos ali 30 deputados e levei para dentro da sala do então ministro Sérgio Moro. E aí ele montou uma mesa grande, colocamos 30 deputados e eu sentei ao lado dele, e naquele dia eu descobri quem era Sérgio Moro, porque eu peguei nas mãos dele e olhei nos olhos dele. Ele não olha nos olhos de ninguém. Uma pessoa que não olha nos olhos de ninguém na política, isso é muito perigoso. É uma pessoa falsa. Ele abraçou o status de juiz e levou o juiz ali para dentro, e como ele estava muito ovacionado pela população, a arrogância dele era muito grande. Eu saí dessa reunião, fui lá na sala do presidente e falei, presidente, o senhor terá um Judas em breve. Ele falou, não, jamais. Anote o que eu estou dizendo. Um homem que não olha nos olhos da gente não é de confiança. Então, com 2, 3 palavras que eu troquei com o Moro, eu descobri quem ele era. Então, ele é isso. Ele já tinha um pensamento político, ele era filiado ao PSDB. Tudo ali foi feito de cabeça pensada. Inclusive, a questão da Lava Jato, que a Lava Jato, embora tenha sido uma grande vitrine, a imprensa tenha dado muita visibilidade, falando sobre anticorrupção, tudo. A Lava Jato, ela extrapolou limites jurídicos. Tanto é que o STF está quebrando tudo. Todas as pessoas que estavam condenadas estão perdendo, e as pessoas estão dizendo, o STF está fazendo isso para ajudar alguém. É claro que eu sempre vou dizer isso também, mas houve excessos. E houve excessos porque alguém que estava à frente da Lava Jato queria projeção. Mas prenderiam a gangue sem excessos, mesmo sendo juristas inteligentes, do jeito que estava, como você mesmo disse, deputado, a coisa estava tão entregue na mão do PT e do Lula, né, da gangue, que veja, eu não sou lavajatista, eu estou apenas fazendo uma pergunta para conjecturar o que poderia ter sido feito. Poderia ter sido feito de maneira mais equilibrada, com mais embasamento jurídico. Tudo foi feito no assodamento, tudo foi feito com a visibilidade da Globo. Então, quando você tem um apelo popular e você tem um apoio midiático, você faz e não está nem aí. Só que veio a cobrança agora. Olha, deixa eu trazer uma participação dos ouvintes aqui. A gente tem muitas manifestações aqui. O Thiago Costa dizendo, conheci o pastor Marco Feliciano em 2006, 2007 em Martas Vinha. E foi em um culto, e foi uma bênção. O Ender está dizendo, sou seu fã, pastor Marcos. Meu sonho é ver você pregando aqui na América uma mensagem que nunca saiu da minha memória. O dia da aprovação. Muito linda essa mensagem. A gente tem o Jackson aqui com a gente. Deixa eu ouvir. Jackson, bom dia.
Bom dia, pastor. Bom dia, bancada. Saudação especial ao pastor Marco Feliciano e Roberto Marinho. Eu os acompanho aqui há muitos anos, desde 2006, 2004. E parabéns ao senhor, pastor, pela luta lá desde os direitos humanos, aquela batalha que o senhor teve, que foi o início de tudo. E parabéns ao senhor. E queria fazer uma pergunta, pastor. O Brasil tem jeito? Oi, Jackson. Jackson, obrigado pelo carinho aí. Desde 2004 você me lembrou que eu tô ficando velho, rapaz. Pois é, o Brasil tem jeito. Primeiro porque o brasileiro é um povo honesto, é um povo trabalhador. O brasileiro, ele tem o coração do mundo nas mãos dele, se quiser. O nosso país é um país abençoado por Deus. A nossa riqueza, o que nós temos de riquezas minerais, naturais, nenhum outro país do mundo tem. Nosso país não tem terremoto, não tem tsunami. O problema do nosso país é a vontade política. E como nosso país foi entregue na mão de crápulas por mais de 30 anos, e de repente nós elegemos um presidente honesto, um presidente que não é perfeito, mas é honesto, é um homem íntegro, é um homem que tem vontade. Bolsonaro é aquilo. Nós só votamos ele porque ele é Bolsonaro. Todo mundo quer um Bolsonaro quieto, quer um Bolsonaro que fale menos, mas não foi para isso que nós elegemos ele. Nós elegemos o falador, o gritador, o polêmico. Era isso que o Brasil precisava. Inclusive eu digo que todo mundo esperava que o Bolsonaro fosse uma espécie de fertilizante. Não, ele é o pesticida, né? É para matar a erva daninha. Primeiro você limpa o campo, depois então a gente vai tratar de fazer o campo crescer. Olha, a outra Adriana, Dimitri, Alicim, Marcelo, Dinho, deputado, não desista da luta contra os canhotas, estamos na torcida pelo senhor e pelo Brasil. O Edson Júnior dizendo, sou pernambucano, o deputado tem razão, política lá é o último gesto e a boca da urna funciona com força. A Cristiane também, com todo respeito, no olhar nos olhos não significa de modo nenhum o que o senhor falou. Muitas pessoas no aspecto autista não conseguem olhar nos olhos, nem por isso não são tão confiáveis. Ela tem razão, mas eu estou dizendo a questão política. Quando um político que não é autista não olha nos seus olhos, aí você tem que tomar cuidado com ele. O Alberto está dizendo o seguinte, então se comete crime para cometer crime, o Carlos, né? Também participando aqui, dizendo, mantenha o deputado por mais 1 hora, tá excelente a conversa com ele. Né? E a gente tem muitas manifestações aqui, a gente agradece o carinho de todos. A Sara também está dizendo, deputado, paz do Senhor, e também está aqui fazendo sua manifestação política. No próximo ano, prossegue como deputado, vai buscar voos mais altos, cadeira de Senado, como que é, deputado? Essa é a pergunta de $1 milhão. Bom, veja só, como eu disse, a política é muito dinâmica. A princípio, eu quero tentar a reeleição como deputado federal. As pessoas querem que eu venha ao Senado, mas eu me vejo muito mais atuante e importante para o reino, para as missões que eu tenho como deputado, do que como Senado. O Senado Federal, ele é a Câmara Revisora, né? A Câmara dos Velhinhos. Inclusive, desculpa, minha voz está afônica. Inclusive, se você chegar lá no Senado hoje, você vai ver que todo o carpete do Senado é azul e lá na Câmara é verde. A gente diz que o Senado é o céu. De vez em quando acontece uma CPI como essa, que teve essa CPI do circo aí. Mas fora isso, tente lembrar alguma coisa de relevância no Senado Federal. Tudo acontece na Câmara dos Deputados, né? Ali eu sou um gladiador. Aquele espaço chamado Ulisses Guimarães, aquele plenário, é uma grande arena, né? E ali os debates são feitos de maneira acalorada. E eu gosto disso. Todo pregador é um tribuno por natureza, né? Acho por isso que eu me adaptei tão bem ali dentro. Então, a princípio, Glauber, eu venho à reeleição, mas tudo pode acontecer. Hoje, o presidente tem a base social dele dos evangélicos. Amanhã a gente não sabe. De repente, amanhã ele vai precisar de um vice evangélico, porque nós somos hoje 30% da população, nós temos aí mais de 60 milhões de evangélicos. Né? Então, a política é muito dinâmica. De repente, o presidente me chama e fala, Marco, eu preciso de um senador em São Paulo. Né? Então, ele tem vários nomes, mas então eu estou à disposição do meu país e à disposição das pessoas que votam e votaram em mim. Não sei se vocês conhecem política, sabe que principalmente nessa área legislativa, que é a área representativa, raramente alguém cresce em votos. Né? Porque você é eleito, daqui a pouco você não agrada todo mundo, nós temos votações que são votações terríveis, que não são populares, né? E eu sou um deputado de posicionamento,
né? Quando eu ponho alguma coisa na minha cabeça, eu sigo o meu coração. Eu tento não ser injusto com as pessoas e às vezes isso causa problemas pra gente na política. Não sei se você se lembra quando Michel Temer assumiu o mandato, ele teve vários pedidos de impeachment. E eu fui uma das pessoas que lutei contra o impeachment dele. Mas não lutei contra o impeachment dele porque ele era bom. É que ele era ruim com ele, mas era pior sem ele. Imagina um país ter 2 processos de impeachment na sequência. A mensagem que passa para o mercado internacional. Então, isso seria... República de banana. Exato, nós perderíamos. Então, às vezes, você é obrigado a votar contra aquilo que o povo quer, porque o povo não está lá dentro. As pessoas não conhecem os bastidores da política. Às vezes, nós temos lá a votação do salário mínimo, né? A oposição sempre vai querer um salário mínimo de $50 mil. Mas aí nós que somos situação vamos votar o salário mínimo justo lá, que não é justo, é o que dá para o país pagar. Então, quando você vota contra uma coisa que a população queria, isso vai te desgastando. Então, é natural o político ir perdendo votos. Comigo aconteceu um efeito contrário. Na primeira eleição eu tive 200, na segunda eleição eu tive 400 mil votos. Na última eleição agora, nós tivemos o fenômeno Bolsonaro, que ninguém esperava, né? Depois da facada, o presidente explodiu dentro do pensamento político brasileiro. Ele aparece como uma grande liderança. Nós chamamos em psicologia de efeito manada. As pessoas queriam votar nele. No estado de São Paulo, eu estava num partido que era o Podemos, e o Podemos tinha um candidato a presidente, que era o Álvaro Dias. Sim. E eu, muito amigo do Bolsonaro, né, mas por conta de questão partidária. E aí, imagina, eu num partido que não tinha o presidente Bolsonaro como presidente, e eu ainda tive 240 mil votos. É uma votação extremamente expressiva. Álvaro Dias, que também nos atendeu aqui nesse período, também deu entrevistas para nós aqui, também muito, muito solícito. Pastor, deputado, sempre uma alegria tê-lo aqui. A gente queria prosseguir, mas o nosso tempo agora tá se findando. Eu tô com muitas manifestações aqui dos nossos ouvintes, ó, o Marco, Xandão, Vinícius, Fernando Couto, Cristiane, final telefone 6901. Inclusive, tá de longe, tá nos vendo. A gente também tá no Getter, na plataforma Getter. Oh, que legal. E a gente também tá ao vivo no YouTube. E essa mensagem aqui tá vindo... Pará? Deve ser, ó. Belém do Pará. É de Tauê. Exato, Belém do Pará, diz aqui, ó. Desde a minha conversão em 2014, ouço suas mensagens. Obrigado por ter tocado minha geração com a palavra que vem do trono. Sou feliz em vê-lo lutando pelo nosso país. Acompanho todas as suas pregações, debates, conversas e tenho muita vontade de um dia conhecê-lo pessoalmente, ou em Brasília ou em Belém. Pronto, eu tô sempre em Belém e se for a Brasília é meu convidado para conhecer o meu gabinete 254. Muito bem. Pastor Marcos, olha, um prazer tê-lo aqui. Quero dizer que a nossa rádio tem sempre as portas abertas né, para ti. Sei que você vai estar pregando hoje em Massachusetts. Tem muita gente aqui no estado que está nos ouvindo, que talvez já acompanha a sua vida ministerial durante muito tempo, né, e quer ouvi-lo pregar. Vamos trazer os locais aonde o pastor vai estar, tanto aqui quanto na Flórida. A gente também tem uma audiência gigantesca nos ouvindo na Flórida agora, e é a oportunidade que você tem, né, de poder aí participar de um culto que o pastor Marcos Feliciano vai estar realizando por esses dias. Pois bem, vou deixar o Roberto Marinho falar que, pelo menos para isso, Roberto presta. Plim, plim. Vamos lá. Ai, Jesus. Olha, hoje à noite nós vamos estar em Everett, na Revival Church for the Nations. Fica na 25 Weber Street. Que horas, Roberto? Às 8 p.m. Então, 8 p.m. hoje aqui, que depois daqui eu já vou embora. As pessoas que moram aqui na Grande Boston, vocês são os nossos convidados, tá? A igreja ali do nosso apóstolo Ariel de Jesus é um grande amigo, um grande pai. Na verdade, ele me consagrou a pastor. Vou estar ali com a irmã Jussara, Elaine de Jesus, para pastor Isaías, então a Suelen, a família toda. Então, vocês são nossos convidados. Inclusive você, Glauber, e você, Lombardi Júnior, é o meu convidado, tá bom? Obrigado. Vai ser um prazer estar com vocês. Lembrando que é só hoje, pastor. É só hoje, né? Só hoje. Isso, porque ontem eu falei aqui em Quincy, né? Tivemos um culto gigantesco em Quincy ontem, foi uma maravilha. E com o pastor Alexandre Bernardino, vou até mandar um abraço para ele aqui. Então, hoje à noite, aqui na Revival Church for the Nations, em Everett. Aí, o pessoal que tá nos ouvindo aí no sul da Flórida, talvez aí em Deerfield, vai ali em Fort Pierce. Deerfield deve estar chegando às ondas da rádio. Isso, Deerfield, então, sim. Amanhã nós estaremos em Fort Pierce, na Church Family of God,
né? E no dia 16, lá com o nosso amigo Pastor Erasmo, em Deerfield Beach, na Life Generating Church. Muito bem. Isso aí, são nossos convidados. Então fica aí o convite para você poder estar participando. Primeiro, pastor Roberto Marinho, obrigado por estar aqui, prazer, viu, imenso tê-lo aqui conosco. E pastor Marco Feliciano, alegria tê-lo aqui. A gente queria prosseguir, falar mais, eu tenho ainda mais o Ademir, o pessoal tá mandando mensagem aqui. Eita, que legal. Uma honra muito grande. Mas eu volto, ano que vem eu volto. Sem dúvida, uma honra muito grande tê-lo aqui e, né, como eu disse, os canais estão sempre abertos aí a você e a todos os seus. Muito obrigado. Eu posso deixar só umas considerações finais? Claro, queria inclusive que você até terminasse esse programa, pastor, não só trazendo considerações, mas trazendo uma palavra de bênção para a nossa comunidade como homem de Deus que o senhor é. Amém, fico feliz. As minhas considerações finais sobre política é que toda a comunidade de língua portuguesa que está aqui em sintonia conosco, torçam e orem muito pelo nosso governo. O governo brasileiro, ele passa por uma transformação. E não é fácil mudar 30 anos em 4. Então o presidente Bolsonaro tem enfrentado uma retaliação muito grande. A mídia é contra ele, o sistema é contra ele. O sistema não aceita Bolsonaro, porque Bolsonaro secou todo aquele processo de corrupção que havia, né? E ele mudou a política brasileira. Os altos escalões são pessoas que ele escolheu. Por último, agora nós fomos obrigados a fazer pacto com o centro, que é chamado de centrão, porque senão você não consegue governar. Tem lá na mesa do presidente da Câmara dos Deputados mais de 100 pedidos de impeachment. Então, se nós não tivermos uma composição política, você não governa. Então, as pessoas porque às vezes a direita ela é muito... A direita briga muito com a direita. A esquerda não. A esquerda tem o Lula até hoje como sendo um ídolo mesmo, tendo sido preso, tudo, porque eles acreditam no projeto deles. Vamos acreditar no nosso. Nós precisamos reeleger o presidente Bolsonaro em 2022. Caso ele não seja reeleito, Glauber, eu fico imaginando o que vai acontecer conosco, com a igreja. Porque a igreja colocou a cara, nós fomos para dentro do Palácio Planalto, nós oramos com o presidente, ele visitou a gente. Nós já sentimos o peso da mão da política em São Paulo agora, nessa pandemia. O governador de São Paulo, Dória, fechou as igrejas. E não fechou por conta disso ou daquilo, porque ele havia colocado a igreja como serviço essencial. Ele voltou atrás. Quando alguém foi no ouvido dele e falou assim, essas igrejas apoiam só o Bolsonaro. Por conta da política, fechou-se as portas das igrejas. Pastores foram presos em São Paulo. Igrejas foram lacradas em São Paulo. Eu fico imaginando o que vai acontecer se nós não reelegemos o presidente Bolsonaro. Aí quando alguém pergunta, pastor, mas isso, aquilo, eu digo assim, olha, nós estamos igual Israel no meio do Mar Vermelho. Atrás vem Faraó. Nós temos que atravessar o mar. O que temos é Jair Messias Bolsonaro. É o melhor? Para esse momento é o melhor. Ele é perfeito? Não é perfeito. Mas é um presidente que comunga conosco, que fala conosco, que cumpriu sua palavra. Temos André Mendonça lá no STF. Cássio Nunes Marques, que também tem o viés conservador e tem votado conosco. Estamos mudando o contraponto da balança. Então precisamos orar pela vida do presidente Bolsonaro. E para você que está aqui nessa terra há muitos anos, uma palavra de fé para você. Sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Eu sei que brasileiros aqui sofrem muito, trabalham demais, acabam deixando família, acabam, por conta de falta de documentação, não visitar a família nos melhores momentos. Tem pessoas agora nos ouvindo aqui, Glauber, que devem ter chorado a noite toda porque o pai e a mãe faleceram, não puderam ir nem no velório do pai e da mãe. Mas eu quero dizer que você não está sozinho nessa terra. Você não veio aqui à toa. Eu creio que todos estão no centro da vontade de Deus. E não importa a forma como você entrou aqui nessa terra, se pela porta da frente, se pelo México. O que importa é que a vontade de Deus na sua vida está sendo feita. A dificuldade é você caminhar aqui sozinho, então não caminhe sozinho. Procure uma comunidade cristã, porque o cristianismo não é só uma religião. O cristianismo ele é uma filosofia de vida. É a filosofia da paz, é a filosofia do amor, do respeito ao próximo, do respeito a pai e mãe. E com certeza, onde você estiver, tem uma comunidade de língua portuguesa, de uma igreja. E você vai ser abraçado, você vai ser amado, alguém vai orar por você, alguém vai estender a mão por você, porque nós não cuidamos só da alma, nós cuidamos do corpo da pessoa também. Então, para você que está nos ouvindo, tenha fé, as coisas vão melhorar. E se esse ano não foi o melhor ano da sua vida, o ano que vem há de ser o melhor. Então agora eu deixo o deputado de lado e busco aqui a unção que o Senhor me deu e eu libero uma palavra sobre a sua vida. Esse ano você terá o melhor Natal da sua história.
e a melhor passagem de ano também. Amém. E um ano de surpresas em 2022. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixo aqui Josué 1:9 para todos que estão nos ouvindo. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que você andar. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, deputado. É uma alegria tê-lo conosco. Bom dia, nossa